vocação cristã que exerce também o nosso convidado de hoje. Pois é, o Daniel nos faz aqui companhia no Bem-vindo Romero, já está aqui na nossa mesa. Daniel, seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero, principalmente para partilhar um pouquinho da sua vocação conosco. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui para falar um pouquinho sobre a vocação, sobre essa caminhada que a gente tem de comunidade, de igreja também, né? E quando a gente fala de vocação, a gente fala de algo que é um chamado para a vida toda. Exato. Né? Muitas vezes as pessoas acham que vocação é somente para ser padre, freire, e não é. Vocação é algo muito amplo que contempla o ser humano, as pessoas como um todo. Daniel, antes da gente falar um pouquinho mais a respeito do seu trabalho, da sua vocação, eu queria lembrar a quem está em casa que ontem nós falamos a respeito da vocação humana, que é aquela em que Deus nos conhece, Ele preparou a gente com tanto carinho, com tanto amor para vir a esse mundo e para sermos humanos. Falamos ontem a respeito do por favor, obrigado, dá licença, isso que faz com que a gente se aproxime da nossa vocação humana e entenda que existe Cristo no outro. E hoje nós vamos falar da vocação cristã, aquela que a partir do momento em que somos batizados, somos também chamados a exercer. Por quê? Porque a partir do momento do nosso batismo, somos convidados a sermos também missionários, a sermos discípulos de Jesus. E é exatamente isso que o Daniel faz. Daniel, eu gostaria que você contasse para quem está em casa como você exerce a sua vocação cristã. Aonde você atua na igreja? Olha, eu tenho um trabalho dentro da comunidade da paróquia, a qual eu participo, na parte de coordenação de uma comunidade. Então, no bairro onde eu moro existe uma comunidade e eu coordeno, ajudo uma equipe de coordenação desta comunidade. E paralelo a isso também, eu faço um trabalho relacionado à pastoral da comunicação, da PASCOM, dentro da paróquia. Hoje, cada vez mais é importante que a igreja esteja inserida dentro das novas mídias, das redes sociais. Então, nossa paróquia, a gente tem uma página no Facebook também, onde a gente trabalha, e também outras coisas. Então, não é só registrar os momentos, tirar foto de tudo aquilo, mas comunicação é algo muito mais abrangente também. Sem a gente dúvida. faz esse trabalho também, então sou responsável também pela pastoral da comunicação. Sem dúvida. E além disso, o Daniel também mostra pra gente exatamente a frase, o lema do dia de hoje da vocação cristã, que você vai acompanhar conosco agora também, que é tirada inclusive do Evangelho de Marcos. Vocação cristã, deixe tudo para me seguir. Daniel, quando a gente deixa tudo para seguir a Jesus, é esse o convite feito, inclusive, a partir do nosso batismo. Quando a gente deixa tudo e se entrega a Ele, a gente nota que a nossa vida vai tomando um rumo muito bonito e muito gostoso de partilha em comunidade, que é exatamente isso que você estava falando para a gente, não é mesmo? Exatamente. Quando a gente fala de vocação cristã, a primeira coisa que vem é a pessoa de Jesus Cristo. Nos remete sempre a Jesus Cristo. Fala vocação cristã, Jesus Cristo. E a gente percebe a caminhada que Deus fez com o seu povo, né? Então, existe sempre a presença de Deus na história, na realidade do povo, das pessoas, de cada um de nós, não só daquele tempo, mas de hoje também. Deus está presente entre nós também. Então, quando a gente fala da vocação cristã, é exatamente isso, é da gente poder assimilar aquilo que os ensinamentos de Jesus, aquilo que Ele fez, que Ele realizou naquele tempo, com seus discípulos, com aquelas pessoas, no tempo de hoje, porque Deus continua, não agiu só naquele tempo, Deus age hoje também dentro da nossa realidade, assim como Ele chamou os discípulos, os apóstolos naquele tempo, Ele chama a cada um de nós também, que somos batizados, e a partir do nosso batismo, nós também somos chamados a desenvolver essa dimensão missionária, essa dimensão do serviço dentro da comunidade cristã. E como eu disse, que não é necessário você ser padre, ser religioso ou outra coisa. É você viver no seu dia a dia, dentro da sua realidade, essa vocação. E o leigo, né, quando a gente fala dessa vocação do leigo, é algo que está muito implícito em nós, que a gente consegue entender o mundo, muitas vezes, dentro de uma outra ótica, porque a gente tem da nossa vida cotidiana. Daniel, a gente quando fala, como você mesmo estava falando, que não precisa exercer a sua vocação sendo um sacerdote, sendo um religioso, uma religiosa, mas sim um leigo. A gente pensa logo, a gente chegou a falar sobre isso ontem, inclusive com o Frei, que veio nos visitar ontem, que quando a gente fala de vocação, a gente já pensa logo realmente no sacerdote, no religioso, na religiosa. Mas não, e principalmente a vocação cristã,
É aquela uma que nos ajuda a entender o nosso lugar dentro da comunidade. E fazer bem ao outro é esse caminho da vocação cristã. Olhar para o outro e enxergar também Cristo, não é? Sim, com toda certeza, né? O olhar o próximo, é a dedicação, o gesto de amor ao próximo. A gente fala de vocação cristã, é eu ver no outro um outro Cristo. Então, a vocação cristã é essa vocação que nos chama a vida, que nos chama a nos colocarmos sempre a serviço, em ajuda do outro, assim como fez Nossa Senhora. Sim. Nossa Senhora fez isso, ela exerceu como primeira cristã a sua vocação cristã, quando ela se colocou a serviço de Isabel, foi lá na casa de Isabel, quando lá nas bodas de Caná, ela olhou dentro daquela realidade, percebeu que estava faltando vinho, foi ela quem pediu, foi lá e pediu para Jesus realizar aquele milagre. Então, a vocação cristã está relacionada a isso, né? Nós nos colocarmos a serviço do outro, a ver no outro um outro Cristo também e fazer tudo aquilo que Jesus ensinou na nossa vida, tornar realidade, fazer com que o reino de Deus torne uma realidade presente já agora aqui, no mundo em que a gente vive. E Daniel, quando a gente também pensa em vocação cristã, a gente logo pensa também na possibilidade de sermos também ministros da Eucaristia, de ajudarmos em pastorais, de estarmos ali também no meio da comunidade e ajudando. Pensa só você aí na sua casa. Quando você exerce aí o ministério da Eucaristia, já imaginou como é importante você poder levar Cristo ao outro, se sentir parte desta missão? E é esta missão que a gente tem que cada vez mais ter a certeza de assumir, porque às vezes, Daniel, a gente deixa de lado essa missão para viver as coisas do mundo e esquece que, como leigos, a gente pode também estar ali junto de Deus, ajudando na comunidade, ajudando na igreja. Sim, é como nos diz o Papa Francisco, né, dessa igreja em saída. A partir do nosso batismo, nós somos chamados a assumir essa dimensão missionária na nossa vida, na vida nas diversas realidades em que nós vivemos, no mundo do estudo, no mundo do trabalho, no lazer, no lugar onde moramos, aonde nós estamos. Então, nós somos chamados a levar realmente o nome de Jesus Cristo, a tudo aquilo que Cristo fez no mundo para as outras pessoas também. Somos chamados a transformarmos a realidade do mundo, como Jesus fez. Jesus transformou o mundo em que ele vivia. Ele foi ao encontro das pessoas que mais precisavam. E nós, como cristãos batizados, nós também somos chamados a isso, né? A transformarmos a realidade, a transformarmos o mundo onde nós vivemos. Então, a vocação cristã, ela contempla tudo isso em nós, né? Ela é esse chamado a gente olharmos para a realidade e transformarmos essa realidade aonde nós estamos. Como é importante a gente notar que tudo tem um caminho, uma ligação. A vocação humana nasce conosco, depois que somos batizados, também temos a nossa vocação cristã. E o tema deste ano, da 50ª Semana Vocacional aqui do Santuário Nacional, é Tesouro Escondido, Pérola Encontrada. Daniel, como é importante a gente encontrar essa pérola na nossa vida e fazer com que ela seja presente. Eu imagino que quando você encontrou essa pérola, esse tesouro na sua vida, essa sua vocação cristã, sua vida também floresceu, não é mesmo? Exatamente. É importante a gente tentar sempre entender, conhecer qual que é a nossa vocação. Qual que é a sua vocação, qual que é a minha vocação, qual que é a vocação de quem está nos acompanhando também. Porque, como diz a frase, a vocação é encontrada vida feliz, sempre. Então, quando eu entendo a minha vocação, entendo qual é o meu papel, qual é o meu lugar no mundo, eu vou conseguir fazer com que a minha vida seja uma vida um pouco melhor. Né? Eu vou conseguir encontrar você uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. É duro quando você olha para uma pessoa e vê que ela nunca se encontrou na vida, ela não encontrou sua vocação na vida. Ela percorre um caminho, percorre outro caminho, ela não se encontra. Então, quando você realmente entende a sua vocação, você percebe o seu papel no mundo, você vai ser uma pessoa melhor, vai fazer a realidade das pessoas melhores também. Eu sempre gosto de lembrar, inclusive, que a sua vocação, ela deve estar ligada, sem dúvida nenhuma, a sua profissão. É muito melhor quando se liga uma coisa à outra, porque você vai viver muito mais feliz. Mas uma coisa é a vocação, outra coisa é a sua profissão. Por exemplo, eu como jornalista, essa é a minha profissão. Eu, enquanto vocacionada, sou também exerço a minha vocação cristã por meio da evangelização, por meio aqui da TV Aparecida. É para que você, estou dando esse exemplo aí em casa, para que você entenda como é que é diferente vocação e profissão, porém como elas podem andar unidas. E sem dúvida nenhuma, todo leigo é chamado a ser um vocacionado também.
Daniel, obrigada pela presença aqui conosco, por contar um pouquinho também de como é uma vocação cristã e como é o seu coração quando exerce essa vocação. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. E a gente tem falado sobre rezar pelas vocações. Por isso, também a Editora Santuário traz para a gente a novena vocacional, que você pode também adquirir aí e rezar pelas vocações. É muito importante a gente conseguir rezar por todas as vocações. Está aqui a novena vocacional da Editora Santuário. Além disso, ela traz para a gente também um livro, Coroinhas e Acólitos. O que ser, o que saber, o que fazer. Pois é, está aqui da Editora Santuário também, para que você conheça um pouquinho dessa vocação cristã de coroinhas e acólitos. A gente vê às vezes as crianças, os adolescentes ali, querendo exercer algum trabalho na comunidade, né? Aí está aqui a vocação deles de serem coroinhas e acólitos. A telefone da Editora Santuário você já conhece, né? 0800 16 0004, para que você possa também adquirir esses e outros títulos que vão ajudar na sua vocação.